Olá, eu sou Vanessa Iores e o Ideias em Tese está no ar. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Cibele Moraes, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade, que tratou sobre a ausência de movimento no audiovisual. Olá, Cibele, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Cibele, conta pra gente como é que começou a tua história, então, acadêmica. A graduação você fez em que área? Eu sou graduada em jornalismo, né? Fiz minha faculdade, então, aqui na Unicinos. A minha história com o jornalismo, ela teve um início um pouco casual, né? Eu tinha a intenção de fazer artes cênicas, mas em função de ter, enfim, 16 para 17 anos, imagina pai e mãe, né? Eu quero fazer artes cênicas. E aí, então, não, faz o vestibular para as artes cênicas, mas escolhe uma outra área que, de repente, seja mais estável. E a gente pensa em jornalismo estável, mas tudo bem. Foi uma alternativa. No fim, eu acabei não fazendo o vestibular para as artes cênicas, me mantive no jornalismo e acabei descobrindo que há muito de artes cênicas e teatro dentro da profissão também, isso me encantou. Né? Eu me lembro sempre de uma atividade que eu fiz aqui na Unicinos chamada Português 4, que era com o professor Bira, que não está mais na universidade agora, e que era teatro puro. Nós fazíamos um roteiro, encenávamos um roteiro. Então, ali também eu percebi que eu gostava muito dessa atuação, mas ser atriz é uma coisa que talvez não me satisfizesse por muito tempo. Então, você se encontrou no jornalismo realmente? Me encontrei. Depois do quinto semestre, de muita batalha, e eu sinto isso nos alunos também hoje, né? Porque eu atuo como professora na área. E eu vejo que eles também se sentem perdidos durante muito tempo dentro do jornalismo. É uma carreira que te permite múltiplas atuações, né, em vários espaços. Então, no início, tu entra achando, vou trabalhar em TV, vou trabalhar em rádio, vou trabalhar em jornal, ponto, né, ou na internet. Na minha época ainda nem tinha essa possibilidade, era o início ainda desse processo. Mas depois tu descobre que há muitas outras formas de atuar, né? Com a comunicação em si. Já não dá nem para a gente falar mais jornalismo, né? A gente pode pensar numa carreira para comunicação. Então, me encontrei e permaneci. E essa relação com a pesquisa, ela surgiu ainda na graduação, apenas com o trabalho de conclusão de curso, ou você teve alguma experiência como bolsista, por exemplo, de iniciação científica? Não, tive experiência sim. No terceiro semestre de faculdade, eu me lembro que um professor entrou na nossa sala para fazer a propaganda das bolsas de iniciação científica. E eu pensei, o que será isso, né? Na época, novamente, o meu pai não me deixava trabalhar, ainda era muito novinho para fazer estágio. Mas então, já tinha aquela necessidade de fazer vontade. Alguma coisa paralela. Sim, eu nunca consegui ficar muito tempo quieta, né? A gente estava conversando aqui antes do intervalo, eu estava dizendo, eu não consigo não ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu não aguentava mais só fazer faculdade, né? Porque durante o colégio eu tinha o colégio de manhã ou à tarde, e milhares de atividades, né, que eu inventava. E depois, entrando na faculdade, a gente entra num ritmo assim, quando tu inicia, né, só aula à noite, tava achando aquilo muito chato. Aí, não ainda tinha experiência para trabalhar na área e surgiu essa questão, monitorias ou bolsas dentro da própria universidade. Eu acho que isso, inclusive hoje como professora e como coordenadora de curso, eu sempre incentivo para os alunos. É uma excelente forma de iniciar, né, a carreira, qualquer carreira, dentro da própria universidade. A Unicinos dá muitas possibilidades para te ter bolsas, monitorias, trabalhos de pesquisa de outros órgãos de fomento, né? Então, vale a pena fazer isso. E esse professor entrou na sala, falou que existia essa possibilidade. Eu ainda não podia cursar, porque eu não tinha o número de atividade suficiente, tem o número de horas, né? Que tu precisa fazer antes de entrar. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou fazer. Aí surgiu a oportunidade com esse mesmo professor Fabrício, que me orientou no TC, me orientou no mestrado. Acabei ingressando numa pesquisa aqui com a professora Denise Kogo, né? E fiquei 3 anos ou 3 anos e meio como bolsista de iniciação científica com vários órgãos, FAPERG, CNPq, Unibic. Realmente te deu bastante experiência. Sim. E como é que foi a escolha? Isso te influenciou também na escolha do TCC? Por exemplo, a linha da tua pesquisa, na pesquisa que tu atuava, né? No programa de pós-graduação, acabou influenciando no trabalho de conclusão? Sim. Que tema que você escolheu? Eu acabei trabalhando, eu tive a bolsa de iniciação científica e fiz monitoria em fotografia também dentro da universidade. Na época nós não tínhamos laboratoristas, eram os monitores que cuidavam dessa área.
de revelação de fotografia. E aí, então, eu fazia as duas coisas. Trabalhando com a professora Denise Kogo nessa pesquisa, nós estudávamos os processos migratórios, os fluxos, né, de comunicação com esse tipo de população. E estávamos trabalhando mais o discurso, né, nos grandes mídias, jornais principalmente. E eu me interessei em trabalhar o discurso da imagem, né, a fotografia nesse mesmo cenário. Então, eu trabalhei no trabalho de conclusão com a representação imagética da imigração na Folha de São Paulo. Como é que a Folha de São Paulo trazia a imagem da imigração naquele momento através das suas fotografias, né? Então, ali foi bastante interessante, porque se não fosse o trabalho com a pesquisa, eu jamais teria essa ideia. E foi legal também porque eu pude auxiliar a pesquisa com um olhar em relação a uma outra área que não era o foco, né? Então, é esse o trabalho do bolsista, né? Ele não é um estagiário que está ali para ajudar o professor. Ele está ali, tem essa participação efetiva, para trabalhar, para pensar, para auxiliar na pesquisa. E, Cibele, esse passo para o mestrado, ele foi natural? Você já começou a se sentir estimulada, então, a partir dessa experiência, a seguir essa carreira acadêmica realmente? Eu descobri também que tem um pouco de ator no professor, lá no meio, né? Eu falei, olha que interessante, que legal. Sempre gostei disso. Eu era aquela no colégio que reunia todo mundo para estudar na minha casa e ficava dando aulinha no quadro. E depois também de compreender melhor como é que funcionava a carreira no jornalismo e não concordando com algumas práticas e algumas empresas de comunicação, fiquei um pouco frustrada, disse, não quero ingressar só nessa área. E eu ainda não tinha descoberto a assessoria de imprensa, que vai ser depois a minha área profissional, né, dentro do mercado. Então, eu disse, olha, eu acho que eu vou me focar na vida acadêmica. O mestrado, ele veio naturalmente, né, aliás, acho que tudo meio... Nas minhas escolhas é meio natural, mas eu pretendia no início fazer o mestrado fora do país. Nós tínhamos até pensado, eu e a professora Denise, em trabalharmos com uma bolsa em Portugal, que na época tinha um convênio com a pesquisa, mas aí eu acabei passando na seleção, né? Eu me formei na metade do ano e no final do ano fiz a seleção para o mestrado. E qual foi o tema que você tratou na dissertação? Foi uma continuação já também da pesquisa do TCC, né? Porque durante o TCC eu descobri que algumas imagens da Folha de São Paulo, elas eram escolhidas não de forma aleatória, mas algumas imagens eram meramente ilustrativas, entre aspas, assim, né? Por exemplo, eu tinha na época, o 11 de setembro ainda estava, né, com mais força do que hoje. Hoje está voltando para a pauta, né, a questão do terrorismo. E a Folha de São Paulo, qualquer matéria sobre qualquer tipo de terrorismo, ela ilustrava com uma fotografia de um muçulmano ou de um cara na mesquita, entendeu? E isso me incomodou bastante, porque como é que se davam as escolhas de fotografia dentro daquele jornal? E a partir disso, então, eu quis questionar como é que se dão os critérios de fotonoticiabilidade, porque a gente fala muito no jornalismo, né, da noticiabilidade, o que faz uma informação virar notícia. Eu queria entender o que faz uma fotografia ser escolhida como noticiosa, porque aquela imagem está com aquele texto. E aí, então, eu fui trabalhar essa questão dentro da Zero Hora. Eu fiquei, então, 2 anos trabalhando junto com os editores, com os fotógrafos, com os leitores da Zero, para entender como é que funcionam esses critérios de seleção das fotografias. Bacana. E o estímulo para o doutorado, como é que veio? Foi também naturalmente, assim, Não, como pro mestrado? O doutorado foi, assim, depois do mestrado, né, foram, sei lá, 4 anos de faculdade, 2 de mestrado, deu um processo de fartão, assim, aquela coisa, eu preciso parar agora, né? Foi também inspirado no mestrado. Numa entrevista com o Marcelo Heck, que na época era o diretor de redação da Zero, ele comentou a respeito da questão das fotografias, né, estarem trabalhando como vídeo, tá? Virou vídeo agora. Nós estamos capturando vídeos e usando como fotos. E isso me deu a ideia de trabalhar. Bom, então essa fotografia está virando audiovisual, de repente, né? E então eu preciso investigar em outro lugar. Mas eu precisava parar porque eu parei 9 meses entre um e outro. Foi o momento que eu parei. Mas ficou esse insight, então, para o doutorado? Foi o insight para o doutorado. Tá certo, Cibele. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Cibele Moraes durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. Nós já voltamos, não saia daí.